Olá pessoal, aqui é o professor e consultor Henrique Mascarenhas da GS e hoje eu vou explicar aqui um roteiro, como acontece a importação no container compartilhado, importação marítima dividindo o container. Então, primeiro passo, lembrar que para fazer importação com fins comerciais tem que ser como pessoa jurídica, tá bom? Pessoa física não pode fazer comércio. Qualquer empresa pode fazer importação. Então, lembrar desse detalhe importante. Segundo detalhe, a empresa tem que estar habilitada na Receita Federal, que é conhecida como habilitação no radar. E lembrando que antes de importar qualquer coisa que seja, o primeiro passo é fazer o planejamento inicial da importação. Então tem que solicitar para o fornecedor uma fatura, isso vai gerar uma fatura pro forma, que é uma pro forma invoice. A gente precisa também de ter um fornecedor confiável no exterior, porque senão corre um grande risco de você pagar, não receber, pagar ver algo errado e não tem o que fazer para resolver a situação. Em relação ao fornecedor, recomendo pesquisar lá no site Alibaba. No site Alibaba tem um sistema de proteção ao pagamento que chama Trade Assurance, que é a transação garantida, garantia comercial. Não são todos os fornecedores que aceitam o Trade Assurance, mas você tem que verificar lá se o seu fornecedor está lá e aceita. Por quê? Porque se você pagar e não receber, pagar ver algo errado, não tem como reclamar, não tem como recuperar o prejuízo. Mesmo com o sistema de pagamento lá do Trade Assurance teórico já é complicado, então sem ele aí fica praticamente missão impossível. Então, achar um fornecedor confiável. Lembrando que hoje a legislação brasileira ela não permite que você compre de vários fornecedores, junta tudo e faça uma importação única. Tem gente que faz isso, mas está errado, tá? Então, fornecedores diferentes vão gerar processos de importação diferentes, separados um do outro. Então, você vai ter que ter documentação separada e vai ter que fazer o despacho aduaneiro de forma separada também. Então, o primeiro passo é isso, achar um fornecedor confiável, solicitar para o fornecedor uma cotação, isso vai gerar fatura. Vai ser necessário também saber qual que é o código de classificação fiscal das mercadorias, que a gente chama de código NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, código de 8 dígitos. Por quê? Porque para cada NCM existe uma carga tributária específica. Então a gente tem que saber qual que é a alíquota dos impostos de forma separada. Então produtos diferentes vão gerar custos de importação diferentes. E não só por isso, a gente tem que verificar também se a mercadoria está sujeita a algum tipo de licença de importação, algum tipo de restrição, proibição. Então tem que fazer uma análise completa. Uma vez que a gente tem essas informações, a gente vai fazer uma estimativa com todas as despesas tributárias e não tributárias para poder validar se do ponto de vista financeiro compensa importar mercadorias, compensa seguir em frente. Nem toda importação é viável do ponto de vista financeiro, algumas sim, outras não. A única forma de descobrir isso é com planejamento. Esse planejamento provavelmente a gente vai gastar alguns dias para fazer. Por quê? Porque vai ter que entrar em contato com o fornecedor, pedir cotação, pedir uma fatura, ajustar a fatura. Se o fornecedor estiver lá na China, tem um fuso horário de 11 horas de diferença do Brasil para a China, então tem essa questão do fuso horário também. A gente vai ter que solicitar cotação de frete, despesas de logística, avaliar o perfil do importador, ver se realmente se enquadra numa importação marítima. Porque o que acontece? Muitas vezes o pessoal que é leigo quer fazer uma importação marítima dividindo container e acha que só vai pagar o frete do container, do frete marítimo. E o que acontece? Numa importação marítima, dividindo container, tudo bem, o frete marítimo vai ser barato. A gente tem conseguido aí, dependendo da origem, do destino, algo em torno de 25, 75 dólares o metro cúbico ou a tonelada. Então lembrando que o frete ele é cobrado por metro cúbico ou tonelada, o que for proporcionalmente maior. Só que não é só o frete que você vai pagar. Você vai pagar um monte de despesa de logística para o armador, que é dono do navio, para o agente de cargas e para o terminal portuário. Terminais portuários em portos diferentes têm custos de armazenagem e movimentação da carga diferente. Então não adianta imaginar que o custo que você vai ter para movimentar uma carga, armazenar uma carga, por exemplo, no Porto de Santos, vai ser o mesmo do Porto do Rio, do Porto de Salvador e de outros portos. E mesmo dentro do Porto de Santos, por exemplo, a gente tem terminais de cargas diferentes. Tem que saber para qual terminal de cargas a mercadoria vai ser direcionada, para poder negociar e saber quais são as tarifas de armazenagem específicas naquele terminal. E se não negociar tarifas de armazenagens previamente, vai tomar um susto na hora que for pagar a conta. Então tem que verificar tudo isso. Então o que a gente tem que avaliar também? O seu perfil de importação. Para fazer importação marítima dividindo container, você tem que começar a sonhar com o assunto, pensar no assunto a partir de pelo menos aí algo em torno de 1 metro cúbico e algo em torno aí de uns 120, 150 quilos de mercadoria, no mínimo, tá? Porque menos do que isso aí provavelmente não vai compensar. Então vamos supor, eu quero importar 30 quilos usando container compartilhado. Esquece, não dá, você vai importar por correio ou remessa expressa.
50 quilos, correio, remessa expressa. Desculpa, 50 quilos nem correio, tá? O limite do correio é 30 quilos. 50 quilos você pode importar até via remessa expressa, não tem problema. Mas o que acontece? O frete da remessa expressa é um frete aéreo, um frete mais caro. Então, quanto mais você transportar, mais vai ficando caro. Então, o pior peso possível seria algo em torno de 70, 80 quilos, que fica caro para o transporte aéreo e também não é viável para o transporte marítimo. Então, a gente tem que analisar tudo isso. Uma vez, então, que a gente avaliou tudo isso, a gente fez a estimativa de custos, passou para o importador, aí o que ele vai fazer? Ele vai avaliar os custos da importação, somar com as despesas para comercializar o produto no Brasil, que isso é algo dele, tá? A gente não faz essa parte. E aí ele vai comparar com o preço de produtos que já estão sendo vendidos no mercado nacional para avaliar se vai ter lucro e qual seria a margem de lucro. Então, o primeiro passo, a gente levanta as despesas da importação, que é o nosso trabalho aqui. Lembrando que alguns importadores, em alguns estados, eles podem ter regime especial do ICMS para importação. Então, por exemplo, aqui em Minas tem um corredor de importação, Santa Catarina tem o TTD, que é o Tratamento Tributário Diferenciado. É possível também abrir uma filial da empresa lá em Alagoas para usar a sistemática de importação de Alagoas em relação aos precatórios. Então, em algumas situações, vale a pena avaliar também regime especial de importação em relação ao ICMS. Porque o ICMS é o imposto que mais vai onerar hoje o importador a nível da importação, tá? Porque em cima do ICMS você vai pagar o valor da mercadoria, qual que é a base de cálculo do ICMS? É o valor da mercadoria, o frete, o seguro, o adicional de frete para renovação da marinha mercante, a taxa do Siscomex, a despesa de armazenagem, imposto de importação, o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS. O próprio ICMS ele entra na base de cálculo dele. E dependendo do estado do Brasil, ainda tem mais coisas ainda para ser incluída na base de cálculo do ICMS. Então, no ICMS, a base de cálculo do ICMS é a mais exagerada que existe. Você coloca praticamente todas as despesas do seu processo de importação. Muitas coisas. Então, fica muito inflado. Então, se você tem um regime especial de ICMS, você vai ter um diferencial competitivo muito grande em relação àqueles outros importadores que não têm. Então, a única forma de a gente avaliar se compensa ou não importar alguma coisa é passando pelo planejamento inicial. E se você faz um planejamento hoje, esquece, e daqui a um ano você resolve importar, daqui 2 meses, 3 meses, tem que refazer o planejamento, porque aquele planejamento que foi feito um tempo atrás não vale mais para hoje. Porque as despesas de frete e logística estão mudando, a variação cambial também está lá o tempo todo, de repente alguma alíquota de imposto mudou, de repente o produto não precisava de licença de importação e agora precisa. Se for uma máquina ou equipamento, pode ser que ela não tenha similar nacional, você tenha benefício para fazer a importação dessa máquina, então a gente tem que investigar isso também. Então é um procedimento de planejamento que gasta alguns dias para ser feito. Concluído esse planejamento e o importador validando que realmente compensa seguir em frente, a gente vai para uma segunda etapa da importação. Aí sim, a gente vai fazer o processo acontecer. A empresa tem que estar habilitada no radar, tem credencial de despachante, tem que fazer o pagamento da forma certa para o fornecedor, vinculado e protegido pelo sistema lá do Alibaba, do Trade Assurance. Tem que contratar o seguro, tem que definir a questão da logística, conferir a documentação antes do embarque, acompanhar a chegada dessa mercadoria no Brasil, acompanhar o que vai acontecer durante o processo de fiscalização. Vou dar um exemplo, tem uma carga de um cliente, no container inteiro, que ele ainda nem atracou aqui no porto de Salvador. E esse container o conhecimento de embarque foi bloqueado pela Receita Federal. Esse bloqueio do conhecimento de embarque ele pode acontecer por vários motivos. Então a gente está tentando avaliar agora o que está acontecendo e está acompanhando. Então, se você não tem conhecimento para fazer importação marítima, e se você não tem alguém que tem conhecimento para estar te acompanhando, acontece uma situação dessas aí imprevista, você não sabe o que fazer, você vai arcar com custos muito mais altos e vai ficar perdido. Então, o que eu falo com o pessoal? Fazer importação via correio e remessa expressa, beleza. Você com um pouco de conhecimento, você faz sozinho. Agora, uma importação marítima requer um nível de conhecimento muito alto, do lado de todos os envolvidos. Então, se você não tiver uma pessoa com experiência, com conhecimento, que entenda todas as etapas do processo, vai acompanhando etapa por etapa, e vai gerenciando e acompanhando, se acontece um problema, você não vai nem saber o que está acontecendo, nem como que vai resolver, e de repente vê a conta para pagar e você vai ficar no prejuízo, entendeu? Então tem determinadas situações que acontecem que são normais, isso faz parte do processo de importação. Agora tem coisas que a gente tem que saber resolver quando aparecer a situação. A gente tem que ter conhecimento, experiência e solução.
Agora, se a pessoa está iniciando agora, ela não vai ter conhecimento, não vai ter experiência e não vai saber apresentar soluções. Então, minha recomendação é contar com alguém que tenha conhecimento, know-how, experiência, uma pessoa honesta, confiável, que apresenta também ali uma ajuda necessária, te mantém informado do processo para evitar surpresas desagradáveis. E, por exemplo, agora lá na China também está uma situação meio complicada para conseguir embarque, por conta de uma demanda muito alta que está acontecendo de umas grandes empresas chinesas para enviar mercadoria para o Brasil. Então lá agora o valor do frete tem subido bastante e a questão de conseguir embarque também está mais complicada. E lembrando que alguns tipos de mercadorias também são consideradas mercadorias perigosas para transporte, aí fica mais complicado ainda embarcar. Exemplo, tinta. Se você quer embarcar tinta, tinta é considerada mercadoria perigosa, tem que ter uma ficha de segurança, que chama MSDS, tem que ter lá, avaliar o armador, vai verificar o risco que essa mercadoria apresenta para o transporte, se ele vai aceitar embarcar ou não. Tem portos que não embarcam mercadorias consideradas perigosas. Então tem que verificar toda essa questão, entendeu? Tem que fazer todo um planejamento e acompanhamento de todas as etapas até a mercadoria chegar, ser desembaraçada, pagar todas as despesas. E aí a última etapa é o quê? É o transporte rodoviário do porto até o seu endereço, até a sua empresa. E lembrar também da emissão da nota fiscal de entrada da importação, que ela é obrigatória, independente de qual tipo de empresa que você tenha, você vai ter que emitir uma nota fiscal de entrada desse produto que você importou. Então é isso, são várias etapas, são vários detalhes que a gente tem que ter conhecimento, experiência, acompanhar item por item, etapa por etapa, passo a passo, junto com todos os envolvidos. Com você, com o importador, com o fornecedor, com a agente de carga, corretora de câmbio, corretora de seguro, despachante aduaneiro. Se for necessário contratar uma empresa de inspeção, também a gente contrata. Então aqui a gente oferece a consultoria completa, do início ao fim, desde o planejamento ao acompanhamento de todas as etapas do processo de importação de uma empresa. Seja dividindo container, seja container inteiro, seja pequenas importações também usando Correios, Remessa Expressa, a gente presta a consultoria completa e a gente também tem curso para ensinar quem quiser fazer importação. Só que lembra desse detalhe que eu falei. No caso de uma importação marítima que é mais complexa, mesmo o curso, nas primeiras importações, você ainda vai precisar de ajuda e orientação, porque você sozinho não vai conseguir fazer, porque falta ainda essa experiência e esse conhecimento. A não ser que você tenha alguém, né, que você já contratou e que te auxilia nesses assuntos aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenha dado um bom resumo de como acontece essa questão da importação no container compartilhado. Entre em contato aí para mais informações também, se inscreva aí no canal, vai acompanhando as redes sociais, inclusive lá na nossa conta do Instagram. Depois você procura lá a nossa conta no Instagram, chama GS Educacional. Lá eu coloco muitos exemplos reais de processos de importações de clientes. Então você pode acompanhar lá também, ver alguns exemplos reais de processos de importação de clientes aí, da consultoria. É isso aí. Então qualquer dúvida, estamos à disposição. Precisando de mais informações, nos procure. Um grande abraço a todos aí. Valeu para quem está acompanhando nosso trabalho.